O teatro é a parte viva da cultura de Santa Maria. Em 2025, o grupo Teatro Por Que Não completa 15 anos de trajetória, com passagens por diferentes estados do Brasil e até por Portugal. Neste especial, você confere a história do grupo, os desafios da produção teatral independente e a importância dos espaços e artistas que mantêm viva a cena cultural da cidade. Eu percebo que esse movimento da formação dos grupos, ele sempre existe um fluxo. Então, porque o currículo promove isso nas disciplinas que te exigem que sejam realizados espetáculos. Então, tem disciplinas específicas como montagem teatral, direção, ou os ateliês, que os alunos precisam, obrigatoriamente, para ser aprovados, criar um espetáculo. Isso faz com que os estudantes comecem a se organizar em pequenos grupos de ensaio, grupos de trabalho. Eu acho que isso, de alguma forma, estimula que, tendo um espetáculo pronto e querendo sair da universidade, ou através de projetos de extensão, ou por vontade própria, eles busquem formas de continuar esses espetáculos e aí vão criando novos grupos. Eu acho que esse é um movimento que acontece. Também acho que, minha percepção é que existe o desejo de se inserir no mercado de trabalho. Então, isso acho que parte muito mais dos próprios estudantes do que da nossa estrutura universitária. Ainda que a gente tenha projetos de extensão ou que tem alguns estímulos ou apoios para que os estudantes participem de festivais. Eu acho que a iniciativa, de modo geral, parte dos estudantes pela manutenção do espetáculo, pela continuidade desses espetáculos e também pela participação em festivais. Sim, eu acho que Santa Maria sempre teve um cenário bem rico de grupos de teatro. Num âmbito mais geral, porque eu acho que a universidade aqui, ter um curso de artes cênicas aqui que é tão antigo, que já tem uma história, ter um teatro laboratório dentro da universidade é uma coisa que colabora muito, né, para a nossa formação e para a criação desses grupos, né, porque a gente tem essa vontade de colocar o nosso trabalho no mundo, né, além das portas da universidade, né. Claro, graças à universidade que nos dá essa oportunidade de estudar e ter uma formação, uma qualificação, né, enquanto profissionais, mas também acho que a cidade tem uma efervescência cultural que acho que uma coisa retroalimenta a outra, né? Vou falar mais do teatro, lógico, mas eu acho que isso também se expande para as outras áreas, porque a gente tem artistas muito bons saindo daqui, muitos músicos, artistas visuais, bailarinos, né? Enfim, eu acho que a nossa diversidade cultural aqui é muito rica, sabe? Embora a gente seja uma cidade interiorana, eu acho que a gente tem um movimento cultural forte na cidade, seja independente, né? Ou seja por outros meios, assim. Acho que desde a década, assim, a final da década de 90, 2000, assim, acho que quando eu comecei a acompanhar mais, sempre tem esse movimento de egressos ou de alunos que fazem parte do curso e que tentam formar grupos de teatro, ou chegam a formar grupos de teatro, mas que no decorrer da graduação ou se formam, vão embora, ou levam o grupo para outras cidades, ou, enfim, se diluem, né? Mas dentro dessa história aí tem muitos grupos para... O grupo Contra Regras. Bom, o grupo Contra Regras é uma junção de 3 colegas, que seria no caso eu, o Pedro e a Bruna, que nós trabalhávamos sempre juntos dentro da universidade. Desde 2021, então, a gente trabalha montando peças juntos e não necessariamente a gente se chamava como um grupo, mas a partir então de 2023, que logo depois que a gente retornou para presencial, nós sentimos a necessidade de sermos vistos como um grupo para poder participar de editais de cultura, para poder vender o nosso trabalho também. Então,
em 2023, então, a gente se consolida como o Grupo Contra Regras. Um espetáculo que nós fizemos, que iniciou na universidade, que é o Como Reconhecer uma Bruxa. Nós fizemos também o Unidunité, que é um espetáculo infantil que envolve brincadeiras. E nós fazemos muitos espetáculos para eventos, para locais privados, espetáculos de Natal, espetáculos de Páscoa, varieté circense. Então, a gente é um grupo que se adapta muito, até por isso que a gente escolheu o nome Contra Regras, né? Porque a gente faz o que precisar, quando precisar. Então, o Teatro Por Que Não é um grupo que surgiu dentro da universidade. Nós éramos amigos e colegas, né, de vários semestres diferentes. E a gente se deu conta de que uns estavam nas encenações dos outros, né, nos trabalhos das outras pessoas. E na época a gente se incomodava um pouco com o fato da gente fazer toda a produção de um espetáculo e ele ser apresentado só uma ou duas vezes. A nossa ideia era aumentar a vida útil desses trabalhos, né? Oferecer para a comunidade e tentar começar a criar uma história nossa. Então, em 2010, a gente criou o grupo, né? No final de 2009, a gente estreou alguns espetáculos em comum, em conjunto ali. Em 2010, a gente criou o grupo e começou, então, a buscar esse caminho, né, de dar mais continuidade aos trabalhos, mas sim, por muito tempo a gente foi um grupo bastante vinculado à universidade e que levou o nome da universidade para muitos lugares também. Em 2012 a gente foi convidado para sediar o Espaço Cultural Victoria Fachin junto com o Grupo TUI. Então acho que isso foi uma virada assim, na nossa história, porque eu realmente não sei se o grupo teria conseguido se manter, né, resistir, sem ter um espaço cultural onde trabalhar. Isso foi realmente uma coisa que mudou muito os rumos, né? Porque aí a gente passou a se ver mais. A gente começou a trabalhar como Companhia Armazém com as pessoas que a gente trabalha até hoje, efetivamente em 2004. Em 2006, quando nós saímos do curso, nós colocamos o nome, Companhia Armazém. Até então a gente não tinha esse nome. A gente era uma companhia de dentro da universidade. Então, em 2006, que a gente sai da universidade, a gente efetivamente passa a se chamar Companhia Armazém. Eu acho que seria natural, né? Todo artista de teatro quer ter uma companhia que possa viajar, que possa levar espetáculos e tal. Ao curso, né? O que eu acho importante nessa história é que, em algum momento, surge o curso de artes cênicas, né? Através algumas figuras, né, que foram centrais, professor Orion Nolas, professora Maria Helena, professora Inês Marocco, professora Nair D'Agostini, que foram, assim, os primeiros professores desse curso de artes cênicas. E que acho que a partir desse curso a gente começou a formar egressos. E esses egressos, os que permaneceram na cidade, foram formando grupos de teatro. E eu acho que é aí que a história do Teatro de Santa Maria começa a ter uma relação com o teatro produzido, né, que tem essa origem na Universidade Federal de Santa Maria. É por isso que é tão importante ter o curso de teatro em uma cidade que é no interior. Então, a gente não está numa capital, né? E é uma cidade que tem um curso de teatro, que capacita pessoas que participam do Conselho de Cultura, que participam das setoriais de teatro, de circo, para conseguir manter viva esses projetos sociais, projetos artísticos aqui na cidade, para que daqui a muitos anos ainda se mantenham artistas aqui dentro. E acho que as pessoas não conhecerem tanto, talvez, tipo assim, a população no geral, é por uma questão de que o teatro nunca foi muito conhecido, né? Eu acho que eu não sei se teria uma solução, porque é igual a gente falar de um músico independente comparado a um músico do streaming, assim.
é uma coisa que é difícil comparar, porque o investimento financeiro é muito maior, né? Então, eu acho que às vezes é um trabalho muito de formiguinhas, assim, sabe? Se a gente tivesse muito mais apoio em divulgação, ou se a gente tivesse, tipo, projetos destinados para as pessoas, né, irem ao teatro, mas a gente, né, sonha com um cenário utópico, assim, a gente faz o que a gente consegue, né? Eu acho que, por exemplo, lá a gente tem feito um trabalho de formação de público de muitos anos, que é essa coisa de ter o curso, né? O curso a gente considera muito como um formador de público, porque as pessoas vão no curso delas, vão nos nossos espetáculos ou vice-versa, né? Elas vão nas nossas peças, aí sabem que a gente tem um curso e pensam, vou fazer porque eu quero ter aula com essas pessoas que eu vi em cena. Né? Então tem isso, assim, e aí isso vai gerando uma ligação delas com aquele lugar, com o teatro, com a arte, né, no geral. Então, tanto que o espaço ele já tem um público cativo, que é um trabalho que a gente faz, mas é um trabalho que é construído a longo prazo, né? É difícil, assim, tu querer ter um resultado, assim, imediato, porque eu acho que é um longo percurso, assim. Não sei se... O teatro conta histórias. E a gente precisa ter a nossa história registrada. Então, em Santa Maria, a gente tem uma história linda que acontece todos os dias. E cabe à arte teatral seguir contando essa história por muitos e muitos anos. Santa Maria, ela realmente acontece a partir da aviação férrea. E isso é uma história que a gente conta, inclusive, através de um espetáculo chamado Los Viajantes. E o teatro em Santa Maria, ele surge junto com a aviação férrea. Talvez as pessoas não saibam. E é engraçado como esse trilho, ele permanece. Ora mais esquecido, ora mais relevante. Mas eu ainda acredito que as pessoas elas vão levantar, se reerguer das suas lápides, né, e olhar com carinho para a nossa arte, que é um trem bem bonito da nossa história. Né, quando tiverem oportunidade, não só nos nossos espetáculos, mas nos espetáculos das pessoas dos outros grupos da cidade, tem muita coisa de qualidade sendo apresentada aqui. Quando tiverem oportunidade de espetáculos para criança, levem suas crianças ao teatro, isso faz muita diferença. A gente está vivendo num mundo em que a gente está grudado nas telas e o teatro é uma experiência que propicia um distanciamento da tela e uma interação com outras pessoas que estão ali fazendo essa arte ao vivo, né? Dando todo o seu amor, seu carinho, seu suor, sua dedicação para isso, que é uma coisa que a gente faz. Então, acho que é muito importante, assim, as pessoas irem ao teatro, porque eu acho que quando elas começam aí, elas não querem mais parar de ir, né? Igual quando elas começam a fazer o curso, elas não querem mais parar de fazer. Então, é uma experiência que nos agrega muito, assim, né? Eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que nos agrega enquanto seres humanos fazer uma aula de teatro, assistir um espetáculo de teatro, porque é uma experiência muito completa, né? Tu vai ver as pessoas atuando, mas tu tem uma relação com a luz, com o cenário, com o figurino, são muitos detalhes, são muitas coisas, né? Que eu acho que a gente só tem a agregar, assim, né? Então, é isso, vão ao teatro, levem as crianças ao teatro, se possível, né? Porque eu acho que com teatro a gente constrói um mundo melhor. Obrigada.